Boa noite, igreja querida. O pastor Renan proibiu a igreja de dar boa noite? Não. Boa noite, igreja querida. Então é uma alegria imensa. Antes de tudo, antes de eu começar a falar, quero pedir perdão a vocês pelo meu sotaque carioca. Fátima sempre fala: Henrique, você tem um sotaque muito forte. E o pior é que quando a gente fica nervoso, o sotaque fica mais intenso ainda. Então eu fico preocupado de ferir o ouvido dos irmãos com o meu sotaque. Então vocês me perdoem por isso, tenham paciência, por favor. Mas eu queria dizer que estou muito feliz de poder estar aqui. O reverendo Renan está tratando a gente como um príncipe, uma princesa. O conselho da igreja está tratando a gente aqui de uma maneira maravilhosa, só que eles estão criando um problema. A gente vai ter uma dificuldade imensa de nós nos readaptarmos à nossa realidade quando voltarmos amanhã. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, conhecer essa igreja, que é uma igreja já bem conhecida pelo Brasil, uma igreja muito querida. Reverendo Renan é uma pessoa muito admirada em várias regiões do país e eu estava muito ansioso, com uma expectativa muito grande de conhecer a igreja presbiteriana do bairro dos Estados. E realmente, como o reverendo Renan disse, essa tenda para nós, ela tem um significado muito grande. Nós celebramos a nossa bodas de prata aqui, já faz alguns anos, temos 40 anos de casados. Nossos filhos foram batizados debaixo dessa tenda. Se essa tenda falasse, ela poderia falar sobre pregações que ela ouviu do pastor Russell Shedd, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Essa tenda ouviu o irmão André, fundador da missão Portas Abertas. Essa tenda, ela presenciou a conversão, posso dizer sem exagero, de alguns milhares de pessoas, algumas outros milhares de famílias foram abençoadas debaixo dessa tenda. E no nosso coração agora, a gente tem essa convicção. Essa tenda tem esse problema, ela tem muito cisco. Aí de vez em quando a gente está fazendo, entra um cisco no olho, é um problema. Mas a gente tem essa convicção de que Deus trouxe a tenda para aqui, para continuar derramando do seu Espírito, realizando a sua obra, e nós cremos que ouviremos ainda muitas coisas gloriosas que o Senhor há de fazer aqui nesse lugar, através da Igreja Presbiteriana do bairro dos Estados. Então é uma gratidão imensa que nós temos ao reverendo Renan, ao conselho da igreja, por ter possibilitado a nossa estada aqui, e é com muita alegria que nós então aqui chegamos. Queria pedir licença para vocês, só para fazer agora uma oração, para a gente dar início à mensagem especificamente dessa noite. Irmãos, me perdoe, antes de eu fazer a oração, é que tem um amigo aqui muito querido, que é o Maurício Edson. Maurício, pode ficar de pé aí? O Maurício foi funcionário da nossa igreja durante muitos anos. Ele que limpava a tenda, fazia manutenção na tenda e tal. E ele é daqui da Paraíba. E esse mês ele veio morar aqui de volta. Então eu queria pedir um favor para vocês orarem, para dar tudo errado para ele aqui, que é para ele voltar para lá, porque ele está fazendo uma falta enorme. Ninguém de lá queria que ele viesse, só ele que quis vir. Então, por favor, lembrem disso. Olha, Senhor, fecha todas as portas para o Maurício, para ele poder voltar lá para Niterói, para continuar o trabalho que ele faz lá. Maurício, uma alegria te ver aí. Poxa, você é um amigo querido demais, muito bom te ver. Vamos orar? Senhor bendito, obrigado por esse momento junto com essa igreja tão preciosa, tão amada, tão cheia da Tua presença, Senhor. Nós sentimos de fato
a doce e incomparável presença do Senhor nesse lugar. Então, nesse momento, mais uma vez, liga a nossa mente a Ti e vem falar aos nossos corações. Nós sabemos, Senhor, se o Senhor nos falar, daqui a pouco nós saberemos que foi o Senhor quem falou aos nossos corações. Então fala com a gente. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente querida, no Rio de Janeiro tem uma região, São Conrado, para quem conhece, que ela é bastante peculiar. Existe uma autoestrada que corta o bairro de São Conrado e de um lado de São Conrado está a praia e alguns dos prédios mais luxuosos do Brasil, alguns dos metros quadrados mais caros do nosso país, fica nessa região da praia de São Conrado. No entanto, do outro lado dessa autoestrada está uma favela, a favela da Rocinha. Na favela da Rocinha, cerca de 300 mil pessoas ficam apinhadas na encosta do morro. Nós conhecemos um rapaz que nasceu no lado nobre do bairro. Nasceu num desses prédios de luxo ali. Esse jovem, numa certa idade, ele conheceu a Jesus, teve uma experiência com Jesus, se encantou pelo Senhor e pelo Evangelho. E da janela do seu quarto, ele observava a vida na favela. E no seu coração, então, ele se dispôs, ele falou: eu preciso compartilhar isso que eu estou vivendo, isso que eu estou experimentando, isso que eu estou sentindo agora com o pessoal da favela. No entanto, se eu simplesmente for lá e pregar, dificilmente eles crerão. E esse rapaz alugou um quarto na favela e foi efetivamente morar ali. Assim ele fez, deixou voluntariamente a sua vida confortável e foi morar na favela para pregar o Evangelho e para apresentar Jesus para aquelas pessoas. Esse fato ilustra um outro evento muito mais transcendente. Deus não podia simplesmente ignorar o pecado da humanidade. O pecado da humanidade foi algo catastrófico a nível cósmico. Todo o cosmos sofreu a consequência da rebeldia e da desobediência humana. O preço do nosso pecado era impagável e a sua consequência direta, a morte. Para que pecadores pudessem ser salvos, alguém tinha que morrer no lugar deles. Mas para que essa substituição fosse equivalente, o substituto tinha que ser igual aos substituídos. O sacrifício de bois e ovelhas jamais alcançaria o valor necessário para a redenção e para o perdão. Então, o Filho de Deus precisou se fazer homem para ser igual àqueles que ele haveria de substituir. A encarnação foi necessária para que houvesse salvação. E assim aconteceu o primeiro Natal. Gente, há várias mensagens e várias maneiras da gente abordar esse tema. Há vários aspectos que nós poderíamos falar a respeito do Natal. Mas hoje eu trouxe um aspecto que eu considero muito especial, que falou muito ao meu coração. Algo que eu pretendo compartilhar com a minha própria igreja no próximo domingo. O texto para a nossa meditação é Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7. Qual o contexto? César Augusto determinou que houvesse um recenseamento e cada família deveria ir à sua própria cidade para o alistamento. José e Maria foram para Belém. Então nós vamos ler Lucas, capítulo 2, versículo 6. E o texto diz assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E versículo 7.
E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu queria destacar esse trecho. Nasceu, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Desde a primeira vez que eu me converti aos 20 anos, desde a primeira vez que eu li a Bíblia Sagrada, após a minha conversão, esse versículo me chamou muito ao meu coração. Ele me incomodou profundamente. Como assim não havia lugar para eles? Como assim? A vinda do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, talvez devesse ter ocorrido no mais luxuoso e imponente palácio da época. A maior autoridade do reino deveria ter cedido o seu lugar imediatamente ao Senhor. A verdade é que, se ao vir ao mundo, o Senhor viesse em majestade e tivesse exercido, é uma mera suposição, o seu poder, de maneira tal que ele coagisse as nações a reconhecê-lo como Senhor e Deus, e todos os reis da terra tivessem sido forçados pelas mãos do Todo-Poderoso a se prostrarem aos seus pés, entronizando como soberano legítimo e rei de toda a terra, se ele viesse com todo esse esplendor, ainda assim teria sido um ato de humildade indizível por parte do Filho, que ele deixasse a sua posição de majestosa glória nas regiões celestiais e se fizesse homem. Se o Senhor tivesse vindo como Salomão, por exemplo, como um rei rico, poderoso, se o Messias tivesse vindo para dominar sobre a terra, ainda assim teria sido uma demonstração de total despojamento, o Todo-Poderoso deixar a sua glória e se fazer gente, mas ser servo, ter um apetrecho em que se deposita comida para animais em um estábulo como leito, ser tão pobre que ao longo de toda a sua vida não teve onde reclinar a cabeça, vir sem aparência nem formosura, sendo desprezado e rejeitado pelos homens, para morrer no nosso lugar. Ah, irmãos, tudo isso torna o amor do nosso Senhor algo muito, muito além de toda a nossa compreensão. Dificilmente um homem, alguém, daria sua vida por um justo. Mas que Deus é esse, irmãos, que Deus é esse que decide viver como homem e morrer por nós pecadores? O Senhor decidiu nascer em um estábulo, sem pompa, sem conforto, sem ostentação. Contudo, apesar de revestido de completa humildade, a sua chegada teve consequências retumbantes, magníficas. Na letra do hino, de fulgente esplendor. Considere o seguinte: Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Entre ele, o profeta Malaquias, e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos, conhecido como silêncio profético. Ao longo desse período, foram 400 anos nos quais Deus não falou através dos seus profetas. Foi um período de 400 anos de silêncio. Foram 4 séculos sem que a humanidade ouvisse a voz de Deus. A escuridão espiritual se abateu sobre o povo. Então, o silêncio de Deus é interrompido pelo choro
de um bebê. 400 anos de silêncio é rompido quando o bebê que nasceu em Belém chora. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. O nascimento desse bebê marca o início de um novo tempo, uma nova era, que a Bíblia chama de plenitude do tempo. A plenitude do tempo começou a contar a partir do momento que esse bebê nasce. É um tempo de plenitude, porque a partir de então, os mortos que ouvem a palavra de Jesus podem reviver. Irmãos, vejam que coisa maravilhosa. João capítulo 5, versículo 25. Jesus diz: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Chegou um tempo em que os mortos podem ouvir a palavra de Deus, e aqueles que lhe derem ouvido, esses viverão, deixarão a morte e passarão para um outro estilo, agora de vida, efetivamente vivos. O choro do bebê marcou o começo de um novo tempo. Nesse novo tempo, o povo de Deus é colocado numa posição de grande autoridade espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Foi a partir do nascimento do bebê em que começa um tempo de plenitude, que a igreja, que o povo de Deus, os remidos, assumem uma posição de autoridade espiritual, uma posição de relevância, recebem graça e poder para agirem e mudarem a realidade aonde quer que Deus os plante, onde quer que o Senhor os coloque. A chegada do bebê foi revestida de humildade, mas as consequências para nós foram retumbantes, foram gloriosas, magníficas, mais uma vez nas palavras do hino de fulgente esplendor. Irmãos, dito isso, que lições nós podemos tirar a respeito do Natal? Existem muitas lições. Eu separei 3 para nós guardarmos no nosso coração nessa noite. A primeira lição que eu tiro para a minha própria vida a respeito do Natal é: o Natal é uma lição de luta e perseverança contra todas as adversidades. Eu sei que para o coração de alguns isso pode soar como palestra de coaching, mas não tem nada a ver, é algo eminentemente bíblico. O Natal é uma lição de luta e perseverança contra todas as adversidades. Observe, nascido em condições humilhantes, mesmo sendo Deus, não havia lugar para ele, diz o texto, sendo pobre e sem recursos materiais. Jesus poderia ter se tornado uma pessoa amargurada, frustrada com a vida. Porém, irmãos, Jesus se tornou a pessoa mais bem-sucedida de toda a história da humanidade. O profeta Isaías contemplou esse tempo e a respeito de Jesus ele diz, Isaías 53, 11, independente de todas as circunstâncias, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Depois de ter morrido na cruz, depois de ter passado por tudo que passou, ressuscitou. Agora ele olha para tudo que fez. Ele olha para as consequências e para o fruto do seu trabalho. E ele diz, valeu a pena. Faria de novo, se necessário fosse.
estou satisfeito, me sinto realizado, fui bem-sucedido. Irmãos, agora sim, eu acho interessante observar, eu não comentei no início, mas eu não fui cristão desde o nascimento. Minha família, eu sou filho de pai judeu e mãe católica, e me converti ao evangelho com 20 anos de idade. Também a minha conversão foi uma conversão bastante radical. Poucos anos depois da minha conversão, eu quis servir ao Senhor, quis me tornar pastor, mas o pastor Antônio Elias, através do qual nós nos convertemos, ele sabiamente falou: ih, filho, você ainda precisa amadurecer bastante. Graças a Deus. Então eu me formei em engenharia e trabalhei quase 20 anos como engenheiro. E eu observava muitos princípios bíblicos sendo aplicados na carreira. Então eu queria comentar algo assim com os irmãos nesse momento. James Hunter escreveu O Monge Executivo, Liderança Servidora, ficou milionário escrevendo esses livros. Sabe do que eles tratam? De princípios do Evangelho. Ele apenas relata, ele apenas disserta a respeito de afirmações que Jesus fez em seus sermões. Stephen Covey escreveu outro sucesso, outro best-seller mundial, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Sabe de onde vem os 7 hábitos? Diretamente da Bíblia Sagrada. Max Geringer, outro executivo altamente bem-sucedido no Brasil, perguntaram diretamente a ele: Max, qual é o maior líder de todos os tempos? Ele respondeu sem hesitação: Jesus Cristo. Ora, irmãos, apesar de ter vivido em circunstâncias tão adversas, o triunfo de Jesus Cristo foi absolutamente total e completo. Jesus está plenamente satisfeito com o que Ele realizou na cruz por nós. Segunda lição, o Natal nos ensina que não devemos julgar pelas aparências. Nunca julgue pelas aparências. Os judeus esperavam que o Messias fosse um grande guerreiro, que restauraria a soberania de Israel, que levaria Israel a uma nova fase de riqueza e prosperidade. Mas o Messias nasceu pobre, em uma família muito simples, numa cidade desprezada em Israel. Por isso os judeus tiveram muita dificuldade em entender o nascimento, a vida e a morte na cruz do Salvador, que era por eles esperado há séculos. Pensavam: queremos um líder que nos ensine a subjugar os inimigos e não a orar por eles. Nós queremos um líder que nos ensine a dominar os inimigos, não a perdoá-los. Nós queremos um rei que nos leve a conquistar e a dividirmos os despojos dos inimigos, não a dar a eles a nossa túnica e a nossa capa. Não era esse o Messias que nós queríamos. E dessa forma, os judeus que aguardavam o Messias há tanto tempo o rejeitaram por causa da sua aparência, por causa das circunstâncias. Eles não conseguiram entender a glória de Deus em todo esse mover. Gente, é impressionante como o nosso coração tem essa tendência de fazer esse tipo de julgamento. Como nós temos essa tendência de julgarmos pelo que vemos, pela aparência, pelo exterior, por aquilo que nós vemos. Um psicólogo chamado Fernando Braga da Costa fez uma tese de mestrado que ele intitulou Invisibilidade Pública. Para ele redigir a sua tese, ele precisou participar pessoalmente de um experimento social. Fernando Braga da Costa, professor da USP, para elaborar a tese de mestrado, então, ele foi gari
por 8 anos. E ele dividia o seu tempo. Metade do seu expediente ele dava na universidade e metade do expediente ele trabalhava como gari, limpeza urbana, no meio da rua. Ele disse que então, um dia, um gari o convidou para almoçar. E ele falou: esqueci a minha carteira no meu escritório da faculdade, vou lá buscar. Mas ele estava com a roupa de gari, uniforme de gari. Então ele conta que ele subiu os degraus da universidade, passou pelos corredores, cruzou com inúmeros colegas e alunos que, numa outra situação, todos o reconheceriam e todos o cumprimentariam. E ele passou pela sala dos professores, foi até o seu escritório, pegou sua carteira, voltou. Professores se esbarraram nele, alunos se esbarraram nele, sequer se desculparam. E ele percebeu que por causa do uso do uniforme de limpeza urbana, ele se tornou uma pessoa invisível, desprezível e sem valor. Então ele escreveu a sua tese, Invisibilidade Pública. Mas, irmãos, isso infelizmente está mais arraigado em nós do que nós podemos imaginar. Na nossa igreja, os diáconos, eles decidiram usar um uniforme. Criaram uma camisa amarela com símbolos, logomarcas da igreja, etc. E passaram a usar. Eles se reuniram, eles decidiram, nós apenas apoiamos. Minha nora é médica, e um dia ela entrando na igreja com meu filho, ela disse: Pedro, sabe quem é aquele cara? Ele é o diretor de neurocirurgia do hospital não sei do que, determinado hospital. Aquele homem, muitas vezes, deixava de ser ouvido quando o diácono dizia: chega o seu carro mais para frente, meio metro para cá, meio metro para lá, não pare aqui, pare lá. Quando o diácono dava algum tipo de orientação e algum membro discordava, tendia a ser resistente. Talvez se alguém precisasse falar com ele no hospital, talvez tivesse que entrar numa fila, talvez levasse anos. Provavelmente muitos não conseguiriam, por causa da sua autoridade. Mas a partir do momento que aquele médico, tão experiente, tão conceituado, tão competente, veste um uniforme, então parece que deixou de ser uma pessoa, parece que deixou de existir, se tornou meio que invisível dentro da própria igreja. Uma outra experiência, um pastor amigo nosso esteve com a esposa num hotel em Curitiba. Ele percebeu que a camareira era uma senhora relativamente idosa, muito dedicada. Ele e a esposa decidiram então comprar um buquê de flores e dar para a camareira. Fizeram isso. Quando eles deram a flor, a camareira começou a chorar e falou: nunca na minha vida eu ganhei um buquê de flores. Nunca na minha vida eu ganhei um buquê. Irmãos, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas, andou entre nós. Porém, esse Deus foi desprezado, foi repudiado, foi rejeitado, sobretudo por causa da aparência. Talvez nem tanto a aparência física, mas pelas circunstâncias em que ele nasceu e viveu. Essa é uma das mais lindas e impactantes lições do Natal. Não julgue a pessoa pela roupa que ela usa. Não julgue a pessoa pelo carro que ela anda. Não julgue a pessoa pelo uniforme que ela veste. Trate a todos com igual dignidade. Você pode dizer amém? Amém. Passa a fazer isso. Dar bom dia para os doutores, todos dão. Mas dar bom dia para o gari, isso vai ser uma raridade.
Faça esse teste. A partir de amanhã, todas as vezes que você passar por alguém que trabalha com limpeza urbana, ou algum tipo de limpeza, seja no shopping ou em algum outro lugar, dê bom dia à pessoa. Você vai ver que a maioria delas vai se surpreender. Você vai dar bom dia à pessoa do tipo, você está falando comigo? Alguém me viu? Perceberam que eu estou aqui? A terceira lição, irmãos, vem dos anjos. Lucas 2,14, os anjos apareceram aos pastores e cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Pense da seguinte forma, olha que coisa interessante. Os anjos, eles estiveram presentes em condições impressionantes, em ocasiões impressionantes. Eles sempre tomaram parte em muitos coros solenes em louvor ao Criador, ao Todo-Poderoso. Os anjos estavam presentes no momento da criação. Então Jó diz que os anjos cantavam junto com as estrelas da manhã. Os anjos viram as galáxias se formando nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles viram quando Ele lançou as galáxias pelo infinito do universo. Eles viram o momento em que essas coisas foram acontecendo. Eles já haviam entoado solenes canções e melodias sobre numerosos mundos criados pelo Senhor. Mas ouça aqui as palavras de Spurgeon. Charles Spurgeon disse o seguinte, falando a respeito dos anjos: seu canto foi acumulando força durante o transcurso das eras. Sua primeira respiração dos anjos, quando foram criados, foi um canto. Assim, quando eles viram Deus criar novos mundos, então sua canção recebeu outra nota e foram se elevando em escala de adoração. Porém, ao ver Deus descer do seu trono e se tornar um bebê, repousando no seio de uma mulher, elevaram ainda mais a nota e, chegando ao limite extremo da música angelical, entoaram as notas mais sublimes da escala divina de adorações e cantaram: glória a Deus nas alturas, porque sentiram que não se pode chegar a uma altura maior. Assim, o tributo de sua adoração mais sublime se rendeu ao ato mais sublime da divindade, o Natal. O Cântico dos Anjos mudou do Antigo Testamento de Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, para no Novo Testamento, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Nas palavras de Spurgeon, repetindo, os anjos chegaram ao limite extremo da música angelical e entoaram as notas mais sublimes da escala divina das adorações. O Messias prometido desde o passado remoto e a redenção preparada desde antes da fundação do mundo estavam prestes a se manifestar. As profecias que apontavam para um novo tempo começaram a se cumprir. E esta é a terceira lição do Natal. Existe uma grande novidade, uma excelente notícia. Agora é fato, é real. O reino de Deus está próximo e a paz entre Deus e os homens é alcançada em Cristo Jesus. Deus estabeleceu uma nova aliança e a paz que excede a todo entendimento se tornou
possível para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero concluir, irmãos queridos, dizendo que é difícil pensarmos naquele primeiro Natal como um Natal feliz, sem o glamour das grandes ceias, na noite escura e fria de Belém, longe das avenidas brilhantes e enfeitadas, na solidão da estrebaria, o Salvador nasceu. Deus veio ao mundo nascendo em forma de gente. O Todo-Poderoso andou, pisou com seus pés nesse planeta, escolheu uma vida simples, amou, serviu, perdoou, morreu. Morreu para nos dar vida, levando os nossos pecados naquela cruz. Irmãos, só nos resta nos curvarmos com muito mais reverência, temor e gratidão em nossos corações e nós adorarmos a esse Deus incomparável. 2000 anos se passaram e o tempo que se iniciou com o choro do bebê nos alcança. Hoje, finalmente, irmãos, podemos ter paz com Deus e uma viva esperança. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer então uma oração. Senhor querido, acredito que só na eternidade conseguiremos dimensionar tão imenso amor por nós pecadores. Como dissemos, Senhor, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa e piedosa, mas dar a vida por nós pecadores é algo que nossas mentes não conseguem entender. Se o Senhor tivesse vindo em majestade e glória, ainda assim seria digno de toda a nossa adoração. Mas o Senhor veio de forma tão simples, tão humilde. Sabemos que isso não foi apesar da sua grandeza, mas exatamente por causa dela. Recebe agora, Senhor, toda a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, um Feliz Natal a todos vocês. Que o Senhor continue derramando graça sobre graça para que vocês cumpram com ousadia, alegria e esperança a missão que o Senhor deu a essa igreja tão querida. Deus abençoe vocês.